Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast da Quinto Elemento. Eu sou a Marisa, vou estar acompanhando vocês nesse episódio, junto da Sheila, que vocês já conhecem, e do Dr. João Maurício. Tudo bem? Seja bem-vindo, Dr. João. Muito obrigado, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O João tá estreando aqui com a gente, né? Isso. Espero que seja o primeiro de muitos aí, vocês Vamos vão ser, aguentar com bastante, certeza. muito juridiquês pra galera. Com certeza. Então, já para te apresentar, o Dr. João é um parceiro aqui da Quinto Elemento, parceiro da área jurídica, né? Então, Dr. João Maurício, formado em Direito, especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos e doutor em Ciências Jurídicas, certo? Isso mesmo. E mais uma porrada de coisas que eu não coloquei aqui, porque senão a gente ia ficar no podcast todo só Falando falando do currículo. Não é pra tanto, mas já são mais umas 3 especializações aí na conta, livros, congressos, mas enfim, estamos aí nessa área digital que está bastante em evidência no mercado, é muito importante para as empresas que entendam a importância do direito digital e esse mundo novo que estamos vivendo. Com certeza, acho que hoje em dia, muito mais do que antes, né, a gente está vivendo uma era digital, né? muitas informações, Sim. informações muito rápidas, as coisas mudam muito rápido, né? Na verdade, assim, até 2015, tudo que a humanidade tinha gerado de dados foi inferior ao que nós tivemos de acúmulo de informações só no ano de 2015. Nossa. Então, só por isso a gente já consegue ver a diferença que tem que ser dado a esse mundo e essa importância. Então, aquele empresário que não quer se atualizar, infelizmente, acaba ficando para trás. E aí, já aproveitando o gancho, hoje a gente vai trazer um tema super bacana, que é o LGPD, que está super em alta, Sim. que a gente está ouvindo falar muito sobre, mas muita gente ainda não entende, ou entende superficialmente, ainda não Tem muitas tem... dúvidas, né? O acho pessoal que ainda não conseguiu se aprofundar adequadamente, né? Não sabe Entender o tamanho realmente da como que importância, funciona. né? Acho que realmente vai ser bacana, porque com certeza vai esclarecer as dúvidas aí de muita gente. Com certeza. Vamos lá. Preparado, Dr. João? Sempre. Então tá bom. Hoje o podcast Então, é totalmente dele, né? Hoje é totalmente do Dr. João. Vamos começar então falando o que é LGPD, né? Para quem ainda não sabe, ou para quem ainda entende superficialmente. Sim. O que significa LGPD? LGPD é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados. E, na verdade, isso daí é uma regulamentação que já vinha sendo pedido aqui no Brasil há bastante tempo. Nós já temos modelos anteriores na Europa, nos Estados Unidos, onde a proteção de dados é muito mais amadurecida. Então, na verdade, essa lei veio proteger todo e qualquer tipo de dado. E, infelizmente, ou felizmente, isso é algo que cada vez circula mais abertamente nas empresas e falta a consciência tanto empresarial quanto dos próprios usuários que detêm esses dados. Então, essa lei, ela, na verdade, surgiu justamente para fazer essa regulamentação. Então, são aspectos de proteção, são aspectos de orientação para que todos, não somente os empresários, mas também a gente, comece a se familiarizar de como os nossos dados são importantes, como eles circulam e principalmente como eles devem ser tratados no mundo corporativo. Isso é importante, né? Porque agora a gente está usando tanto mais, né, as coisas online, a gente, né, mais por conta da pandemia, essa compra, né? Que muita gente não fazia compras online, passaram a fazer. Então acho que os dados passaram a circular ainda mais com essa utilização maior, assim, realmente das redes sociais, né, dos sites de compras e Na verdade, nós tivemos, assim, um grande divisor de águas. A pandemia, óbvio, né, ninguém queria passar pelo que passamos, com certeza. mas ela acabou acelerando um processo que já era crescente e latente. Só que a maioria das pessoas não acreditavam, achavam que ainda era uma figura muito longínqua, uma coisa muito fora da sua realidade. Sim. Um trabalho de casa, um trabalho via celular, uma chamada de vídeo, o iFood, né? Até consumo de comida, compras, absolutamente muitas coisas evoluíram e a pandemia teve o seu lado muito negativo, mas o seu lado positivo que acabou impulsionando toda essa mudança. Ela intensificar. É verdade. isso, né? Muito. As pessoas que eram resistentes a compras online, tem até porque meu pai era muito resistente a fazer uma compra, né? Sim. Ele, eu não vou colocar meus dados no meu cartão aí, não. Ele morria de medo. Ele passou a fazer com muita tranquilidade hoje. Então, assim, E realmente... assim, isso é um exemplo muito claro. Por exemplo, essas empresas que já coletam esses dados, por exemplo, de um cartão de crédito e tudo, ela tem que ter uma política de dados muito bem ajustada.
Só que é um outro grande ponto que gera um vazio no empresariado brasileiro, porque eles acham que simplesmente a proteção de dados só se aplica a essas grandes empresas. E aí é o verdadeiro engano, porque na verdade os dados, a partir do momento que circula o dado, desde uma kitnet, assim, um lugar que vai alugar para um final de semana, até aquela pequena empresa que está fazendo ali, às vezes, um comércio local, ela tem que se preocupar sim com a questão dos dados. Certo. Acho que até assim, a gente não entende muito bem, né? Eu acho que o pequeno empresário ele não entende muito bem a importância do LGPD, né? E acho que ele realmente, isso que você falou, né? Ele acaba nem achando que isso é pra ele. Isso não cabe pra minha empresa, isso aqui eu sou um microempreendedor, tô aqui fazendo as minhas coisinhas aqui. Ele nem entende que também tem esse impacto. Não, e gera esse impacto. E esse impacto não é só o impacto de você cumprir a lei, mas você entender também os benefícios de você trabalhar com os dados. Os dados já são considerados por muitos, assim, de forma muito correta, o petróleo do século XXI. Quem tem informação hoje está na frente. E, infelizmente, enquanto a grande massa ainda enxerga isso como algo muito superficial, sem valor, existe um mercado negro por trás disso daí que está atrás, inclusive, do dado de quem está nos ouvindo agora. Então, os dados realmente eles geram uma movimentação de mercado muito grande e geram cada vez mais trabalhos direcionados à pessoa. Tá, o exemplo que eu sempre dou, Copa do Mundo de 94. Quando tivemos a Copa do Mundo de 94, qual era a propaganda que passava na TV? Kaiser, Coca-Cola e carro. Por quê? Porque todo mundo sempre teve aquela visão de que o público que assiste futebol era um público predominantemente masculino e que a publicidade tinha que ser direcionada para ele. Hoje, eu desafio qualquer um de vocês, podemos abrir agora o nosso Instagram, começar a olhar os nossos vídeos, vocês verão que os seus vídeos não serão igual ao meu, que não será igual às pessoas que moram na sua casa. Então hoje a publicidade ela consegue ser totalmente direcionada, de acordo com o que você consome. Então quando você não paga pelo produto, você é o produto. Então quanto tempo você fica em cada vídeo, quais são as suas páginas de interesse, tudo isso daí te gera algo tão direcionado e como eles obtêm isso? Através dos dados. A LGPD já está em vigor, né? Já tem um tempo aqui no Brasil. Sim. Já passou do prazo de adequação? Tem algum prazo? Na verdade foi assim, essa lei ela foi criada em 2018. Em 2020 ela entrou em vigor, só que nós como bons brasileiros esperamos para os 48 do segundo tempo e agora em agosto de 2021 começou as suas premissas das suas sanções, principalmente através da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né, que agora é que as pessoas começaram a se movimentar. Então, sim, a LGPD está em vigor. O prazo de adequação é assim, às vezes a pessoa não pode ter o conhecimento técnico, não pode ter o direcionamento, mas de alguma forma ela trata os dados. Se essa é a melhor forma, se essa é a forma correta, é que não sabemos dizer. Mas, querendo ou não, todas as empresas já tratam dados, inclusive antes da LGPD. Então, isso existe um processo para tratar esses dados, não é simplesmente eu aceitar lá e pegar esses dados e colocar num banco. Não, esse na verdade é o grande erro da maioria dos empresários. Então, acham que por sempre ter feito de uma determinada forma, devem continuar fazendo desse jeito. Hoje, uma verdadeira política, quando você vai tratar dessa parte de processamento de dados, você tem uma fase de conscientização, uma fase de revisão de documentos. É um processo que ele é exaustivo, mas ao final o resultado é muito satisfatório. Por isso que é importante a gente ter um auxílio, então, de um jurídico, um respaldo jurídico. Sim. Né? E na verdade, assim, o jurídico, até já te interrompendo, porque não é só o jurídico não anda sozinho na LGPD. Você tem que ter, sim, um suporte daquele pessoal de TI, porque hoje muitos dos dados circulam aí de forma digital, isso é inevitável, mas o principal recurso é o material humano. É o material humano entender a importância dos dados que ele captura, dos dados que ele fornece e principalmente como esses dados andam dentro da empresa. Tá. E quais são esses dados, Dr. João? Vamos lá. Exatamente. Tudo que possa te identificar como pessoa é considerado um dado. Seu nome é considerado um dado, seu RG, seu CPF, seu endereço, sua cor, sua opção sexual, tudo que pode de alguma forma te identificar, ele é considerado um dado. Então, a abrangência desse conceito de dado é algo muito grandioso.
Então, às vezes as pessoas acham assim, o dado é só o meu CPF, o dado é só o meu cartão de crédito, é só o número do meu cartão de crédito. Não, muito mais do que isso. Às vezes, esses dados que nós não damos, a grande massa não dá importância, são os dados mais importantes que nós temos. Geralmente a gente tem muito aqueles, cadastra o seu e-mail para receber mais informações, cadastra o seu e-mail para ter interesse, e aí tem até caixinha lá, né, o aceito, os termos, agora passaram algumas termos. Então, e aí quando você aceita isso na verdade vai te afunilando como pessoa e como público-alvo. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela toma todo esse cuidado. Então, por exemplo, a gente poderia começar aqui dizendo primeiro de gênero, masculino ou feminino, depois dizendo de faixa etária, depois dizendo de principais interesses, e assim você vai afunilando, e a publicidade, enfim, as campanhas que ocorrem, principalmente quem está a fim de comercializar o seu dado, de utilizar o seu dado, ele acaba sendo cada vez mais certeiro. A gente até fala, né? Nossa, acho que o meu celular me ouviu. Sim. Tá lendo pensamentos, tá lendo pensamentos. E na verdade não é nada disso. São os dados que a gente acaba fornecendo. Dizem, né? Isso ainda nunca foi assim confirmado pelas empresas, mas hoje dizem que até o tempo de leitura de determinadas matérias ou visualizações de determinados vídeos acabam sendo computados para eles verificarem que material eles vão te entregar. Qual tipo de notificação eles vão fazer? E muito disso eles usam um dado que às vezes a maioria das pessoas desconsidera, que é a geolocalização. Então um exemplo clássico que eu dou, você é uma pessoa católica, que não vamos entrar em religião nenhuma, mas você mora num determinado ponto e todo dia, toda quarta-feira, 8 horas da noite, a sua geolocalização te leva até a igreja da cidade. E depois essa geolocalização te leva de volta para sua casa a partir das 9 horas. Então, você sai da sua casa às 7h30, 8 horas você chega na igreja, fica até às 9, volta para sua casa às 9h30. Esse é um período que você está muito mais sensível, por exemplo, a adquirir algum produto de origem religiosa. Então, a publicidade ela pode ser tão direcionada a ponto de pegar aquele momento que você está mais impactado, mais sensível, para que te faça uma publicidade, por um exemplo, mais tendenciosa ainda. É uma manipulação, né? Não deixa de ser uma manipulação. Isso não pode ser considerado uma manipulação, porque na verdade ele vai te entregar, né? ele vai te entregar o que você quer. Porque naquele momento, por exemplo, que você está indo para a igreja, você não vai querer adquirir um outro tipo de produto, você não vai querer adquirir uma cerveja. Normalmente é uma coisa que não se assimila um com o outro. Então o que eles fazem? Eles na verdade te entregam aquele produto que você quer. Quando você enxerga que os dados é uma coisa ruim, na verdade você está se fechando a um mundo de oportunidades. Porque essas oportunidades não são necessariamente ruins. Só que se você tiver uma adequação, se você souber como utilizar os seus dados, você vai ver que você tem um caminho muito mais tranquilo. Eu acho que está mais ligado a valores, né? Porque você pode ser uma coisa boa, e acredito que sim, realmente direciona alguma coisa que você precisa, né? Um produto que você necessita, um serviço, mas também caindo em mãos erradas, né? É como diz valores errados. Você comprou tênis, você quer a meia. Entendeu? Então nada mais justo do que um dado te puxar pro outro. Só que isso de forma legal. Quando cai em mãos erradas, eu acredito que isso aí sim vira uma coisa ruim, né? Perigosa. E até assim, me citando como exemplo, né? Eu olho o LGPD e falo, o que ele vai fazer com o meu CPF? O que ele vai fazer com o meu cartão? Nem tem limite. Então, assim, pra mim é uma coisa tão boba, né? Assim, pra mim, né? Eu falando, Marisa, porque eu não tenho esse entendimento tão profundo. Mas, Marisa, aí é o detalhe. Uma parte é o que a gente vai falar que eles vão usar os seus dados de forma ilegal. O criminoso que vai utilizar os seus dados de forma ilegal, não tem o que dizer. Mas às vezes você estava procurando um apartamento, aí você fechou o seu apartamento, o cara consegue vincular isso ao seu CPF e de repente vai começar a te oferecer móveis planejados. E de repente vai te oferecer um outro tipo de serviço. Então, esses produtos que são agregados, de acordo com a lei, ela tem que ter o seu consentimento. Você, titular dos dados, você falou assim, legal, eu comprei uma casa, eu quero ter a informação de imóveis planejados, por um exemplo. Então, o direcionamento nem sempre é para uma atividade criminosa, mas ele pode aumentar o seu desejo de consumo, ele pode aumentar a sua satisfação, a sua insatisfação, o tempo que você gasta na frente de um celular, tudo isso é através de dados. Então, é onde eles fazem esse cruzamento. Qual é o momento que você mais olha o seu Instagram? É de manhã? É à noite? É na hora do almoço? É no transporte? É informação, né?
Tudo isso é informação. Então, a LGPD não é só o crime cibernético, que muita gente associa isso. Sim. Ah, meu Deus, eu cadastrei meu CPF no site suspeito, a partir de amanhã eu vou comer. Não. Na verdade, você acaba sendo favorecido a ter determinadas rotinas, determinados consumos, justamente pelo jeito que os seus dados circulam na internet ou até mesmo nas vias físicas. E esses crimes cibernéticos, né? Sim. A gente está acostumado a só pegar os meus dados, usar o meu cartão, limpar minha conta. Sim. Quais são os outros tipos de crime que pode acontecer? Na verdade, funciona assim. Hoje, o mundo digital ele é considerado um caminho. Então, muitos crimes considerados comuns, eles também podem ser praticados dentro do âmbito digital. Então, às vezes, tem crimes que são próprios dentro da internet, por exemplo, aquele que foi protegido pela lei Carolina Dickmann, que foi quando ela teve todo aquele vazamento das fotos, que ela foi extorquida, que teve todo aquele rebuliço e no final ainda acabou sendo reveladas as fotos dela. E você tem aqueles crimes que a pessoa se utiliza da internet para cometer um crime que ela também pode cometer no mundo não virtual. Então, por um exemplo, uma fraude, onde a pessoa faz uma fraude, ela poderia fazer uma fraude do seu cartão ou do seu cheque e ela utiliza o meio digital para praticar essa questão. Então, o crime cibernético, na verdade, ele pode ser aqueles considerados próprios, ou seja, que dependem da internet para acontecer, e aqueles que, na verdade, o meio digital é só um caminho para se cometer esse crime. Entendi. Então, ele tem essa diferenciação. Para a LGPD não se afeta tanto, mas que, na verdade, mostra um pouco mais desse cenário do que a gente vive hoje. E falando das empresas, você falou no início aí que desde da pessoa que tem a kitnet ali, que faz a locação da kitnet, que precisa se adequar, né? Sim. Como que eu faço essa adequação? Eu sendo um microempresário, sendo uma empresa de pequeno, médio porte, como que eu me adequo a isso? Esse é um outro problema também desse número de dados excessivos. Eu tenho às vezes até dó do empresário que pesquisa LGPD na internet, porque o que vem de publicidade massificada em cima dele, que ele vai tomar multa, que ele vai ser fechado, que a vida dele acabou se ele não fizer a adequação LGPD, não funciona dessa forma. Inclusive os microempresários, já houve uma regulamentação no começo desse ano, e às vezes aí a desinformação acaba atrapalhando tudo, onde houve uma simplificação no processo de adequação da LGPD para os microempresários. Então, na verdade, sim, hoje quando uma empresa ela vai falar de LGPD, ela tem que ter um encarregado de dados. Isso daí é uma figura que a lei criou, é baseado no DPO, que muito também se fala, que é baseado nas leis estrangeiras que nós temos, que é uma pessoa que vai ser responsável por essa comunicação de dados. Então, eu, titular do dado, tive um problema dentro da Quinto Elemento. Eu preciso ter esse DPO, eu preciso ter esse canal para dizer, meus dados vazaram, e a pessoa que entrou em contato comigo querendo me vender um determinado produto falou que pegou com vocês da Quinto Elemento. E o DPO faz esse tratamento. Ele faz tanta comunicação com o usuário quanto com a Agência Nacional de Proteção de Dados, com o próprio Judiciário e assim por diante. Certo. Então precisa ter esse responsável. Precisa ter que ter esse responsável, mas a NPD desobrigou os microempresários de ter essa figura. Então, na verdade, hoje o microempresário ele tem que se preocupar de ter uma política adequada dentro da empresa dele. O exemplo que eu sempre dou é igual quem faz entrega de produto. A pessoa ela tem que ter uma noção de uma logística de como vai ser a entrega desse produto, se vai ter custo do frete. Tem um processo, né? Justamente, é o processo. O processo do microempresário está mais facilitado, mas ele ainda existe. Então, conscientização dos seus funcionários, uma efetiva participação da diretoria, são pontos importantes, e uma revisão de toda a parte documental. Então, qual o tipo de contrato que ele está firmando? Ele está pedindo dados a mais? Esse é um outro ponto que o empresário adora. Quando ele vai fazer uma ficha de cadastro, ele pede o nome, RG, CPF, nome da mãe, do pai, se tem cachorro, qual é a religião, qual é a sua cor, qual é a sua etnia, como é que você se declara, papapá. Quanto mais dados você tem no seu poder, maior a sua chance de ser responsabilizado. E aí, quando você começa a fazer esse tipo de adequação, você começa a perceber dentro das empresas, o empresário olhar e fala assim, eu nem sei por que eu pedia. Eu sei lá, eu pedi aí... Porque era padrão. Era padrão, eu pedi, justamente. Eu nem trabalho com o endereço daquela pessoa que eu estou tratando o dado. E não é só consumidor, que é um outro erro. Os colaboradores, prestadores de serviço, assim por diante. Todos você trabalha com dados deles. Sim. E aí a pessoa, normalmente, ela comete esse erro. Então, quando vai ver, ela preenche uma ficha tão grande e
parte daqueles dados ela joga fora. Então, na verdade, ela só está trazendo um risco para o negócio dela. É isso que eu ia falar. Quanto mais dados, mais risco. Lógico, porque E a chance de dificulta mais o vazamento é processo, maior. né? Sim. E aumenta mais o processo Você aumenta. de controle. E mais do que isso, por exemplo, imagina você começa a cadastrar na sua base uma determinada etnia e a pessoa quer aquela etnia para vender no mercado negro de dados, ou até para fazer uma campanha publicitária naquela etnia. A sua base de dados pode ser alvo de um ataque cibernético para ela tentar pegar essa base de dados. Então, assim, até esses pormenores, mesmo o microempresário, ele tem que entender, ele tem que compreender a grandeza do que envolve os dados e qual o direcionamento que ele tem que ter. Certo. E quando a gente fala dessa questão dos meus dados, né? Existe algum dado que é mais grave se vazar? Sim. Ou que é mais leve, um grau mais leve? Não um existe grau mais leve nunca. Vazou, vai Tem dar poder, problema. né? Vai dar problema. É. Mas alguns dados, a lei protege, que são os dados considerados sensíveis. Ah, São aqueles dados que, quando fala sensível, a gente já consegue imaginar por que se usou essa expressão. uhum. São aquelas coisas que estão mais relacionadas à nossa própria natureza. Então, por exemplo, uma questão de etnia, uma questão religiosa, o CPF, aí tem outros dados mais técnicos, mas eu sempre costumo, para você gravar bem o que são esses dados sensíveis, são aqueles que mexem com você. Então, por exemplo, uma determinada ação baseada na sua religião, baseado nos seus antepassados, ou qualquer coisa nesse sentido, ele acaba tendo um impacto muito maior em você do que uma outra pessoa que não vem daquela etnia. Vamos imaginar aqui japoneses. Ah, putz, ó, Suzano, né, cheio de japonês, tal, pá. Faz uma campanha que fala relacionado à questão da cultura japonesa. Isso vai gerar um impacto maior naquela pessoa que já vem daquela origem. Sim. Eu sou descendente de português. Putz, às vezes um azeite de Portugal. Aí você olha e fala assim, João, isso é loucura. Não, não é loucura. Aquilo pode mexer no nosso íntimo. Sim. E existem os outros dados sensíveis técnicos, o CPF. Porque o CPF ele pode te identificar como pessoa, ali fazer abertura de contas, né? É muito grave. Então a lei ela toma um cuidado mais específico e inclusive as organizações, as empresas têm que ter uma política adequada quando tratam com esses dados considerados sensíveis. E tive um vazamento de dados na minha empresa. Sim. Não estava fiz adequado à adequação. política da Nada. LGPD. Ai, Jesus. Ai, Jesus, e agora? Primeira coisa, transparência. É um dos princípios que regem a LGPD. Não tenha medo de dizer, meus dados vazaram. A Netflix vazou bilhões de senhas e comunicou todo mundo. Primeira coisa é ter transparência. E isso é um erro muito comum do empresário. O empresário esconder, né? quer esconder. No Brasil, o Brasil é considerado assim um dos países com o maior número de ataques cibernéticos do mundo. E infelizmente essas informações não chegam como deveriam chegar. Porque a pessoa ela tenta esconder essa informação dentro da empresa. Então, primeiro ponto, transparência. Vira para o titular do dado que teve aquele dado vazado ou supostamente vazado, faz a comunicação formal, comunica a Agência Nacional de Proteção de Dados e a partir dali procure um profissional se você ainda não fez adequação nenhuma. Porque é importante essa adequação e isso pode inclusive aliviar os tipos de pena que você venha sofrendo. Então, nada de esconder, nada de pôr embaixo do tapete, nada de que eu vou resolver aqui dentro. Você tem que ter essa transparência. É importantíssimo. Isso gera confiança, inclusive no titular de dados, no titular daquele dado, na sua empresa, no seu negócio. Certo. Então é muito importante isso. Dá pra confiar, né? A pessoa Tem que ser, tem que ser. Inclusive a lei pode, as sanções podem ser maiores se você realmente tentar esconder. Porque um dos princípios crime é real, isso. né? Sim. Um crime real. Se eu sou o seu... Se eu tento esconder, né? Se eu sou o seu... Como que fala? Quando eu saí do seu crime, eu não participei, mas sou Sim, seu... quando você soube do... Então, Isso, eu mas sei. pior ainda, porque a LGPD ela prevê expressamente a publicidade. Ela fala, a publicidade é algo que é uma das vertentes, é um que a gente chama no direito um dos princípios. É a transparência, é a publicidade. Então é ainda mais grave ainda. Porque a partir do momento que a empresa ela tenta esconder, mostra mais ainda que ela está totalmente inadequada, totalmente fora da LGPD. Entendi. E falando, aproveitando aí, né, das sanções que a gente falou. Sim. Quais são as sanções que eu posso sofrer caso eu não esteja adequada ou caso vaze as informações na minha DEC? A primeira, a pessoa, se ela lê o podcast de LGPD, foi pesquisar LGPD, é aquela que vai aplicar em 32 publicidades na cara dela. Multa. A multa é 2% do faturamento, tá? Nós tivemos
a princípio, aí a maioria dos estudiosos sempre falam da aplicação da multa ficar restrita à Agência Nacional de Proteção de Dados, só que nós já tivemos casos de alguns PROCONs, na verdade um PROCON foi o caso que eu soube, no Mato Grosso, que aplicou uma multa no valor de R$512 mil. Foi uma multa superior aí a R$500 mil. Então já tem empresas sendo multadas. Já tem. Esse foi um caso bem peculiar porque foi uma farmácia e as informações que nós temos, né, porque o processo ainda, pelo menos eu não tive acesso, sabe aquela história de qual o seu CPF para saber se tem algum desconto? Quando a gente do PROCON, quando a gente do PROCON chegou no caixa e perguntou por que ela queria o CPF, o atendente do caixa, olha isso, o atendente do caixa não soube explicar. Esse pelo menos é o que circula, tá? E aí o PROCON resolveu aplicar a multa. É onde eu falo que a adequação de dados vai muito além de você simplesmente alterar termos, vira realmente uma política dentro da empresa e uma conscientização. Tem que estar conscientizadas, Isso é importante, né? Tem que estar. Se não tiver, você vai estar exposto ao mesmo risco de... Pode ter o documento mais bonito, mas pode ter a coisa... as pessoas não sabem, né? Não, tem que ter os seus colaboradores, as pessoas envolvidas no seu negócio, tem que ter consciência do que é a importância de um dado circulando. E eu tenho algum setor dentro da empresa que é mais importante. Eu quero fazer minha adequação. Certo. Mas quero começar por partes. Dá pra fazer, né? Separado. Eu vou Tem falar algum assim, setor que é mais afetado? o setor mais importante é o cérebro da empresa. Enquanto o dono da empresa achar que isso daí é aquele papo bonitinho para inglês ver, para colocar lá na parede uma certificação de que você trabalha com dados, a implantação de uma política de dados não vai ocorrer de maneira efetiva dentro de uma empresa. Bacana, isso é importante. É fundamental. O dono da empresa ele acha que não, mas os colaboradores eles se baseiam muito nas atitudes dele. Então você está falando de uma implantação de dados e o próprio dono do negócio ele ignora essa nova realidade, você pode ter certeza que o impacto gera direto nos colaboradores. Mas é claro que dá para se começar por setorização, tá? Não existe um setor mais importante, isso daí vai depender muito de cada negócio. Tem negócios que trabalham com muitos dados, por exemplo, na parte de recrutamento, então na hora no RH, então vai ser uma empresa muito focada no RH. Tem empresas que acabam tendo um ponto muito importante de dados em relação a consumidor. Tem outros que pode ter um problema de dados na fase de transição de produtos, de uma entrega de uma matriz para uma filial, que ali os dados podem se perder. Então isso é muito próprio de cada negócio, mas é possível. Na verdade, a implantação, ela normalmente funciona dessa forma. Você vai pegar aquele setor mais crítico da empresa, ou aquele setor onde circula a maior quantidade de dados ou maior quantidade de dados sensíveis, e dali você começa a fazer a adequação e consegue implantar essa cultura que a gente chama no que se refere ao tratamento de dados. E por que demorou tanto para o Brasil se adequar trazer a LGPD? Mania! Posso falar de mania de brasileiro que deixa tudo pro final? Eu costumo brincar do cinto de segurança. Ninguém usava cinto de segurança. Ninguém usava. Alguém usava? Ia todo mundo lá solto. Pergunta pro vô, pergunta pro tio. Deitado lá atrás. Ninguém usava. Começou a virar multa? Putz, aí todo mundo só funciona na base da multa. E isso é uma cultura que tem que ser mudada. E assim, a LGPD é muito mais que penalização. Como você perguntou de penalização, a mais grave, tem multa, mas às vezes tem até suspensão de tratamento de dados. Eu costumo dizer que eu hoje não consigo imaginar como que uma empresa conseguiria trabalhar se vem uma fiscalização. É como se fosse uma vigilância sanitária fechando um restaurante. Imagina, vem a Agência Nacional de Proteção de Dados e fala assim, aqui é tão porcamente, vamos de novo usar o exemplo da vigilância, tão porcamente tratados os dados que vocês estão suspensos de tratar dados até vocês fazerem a adequação. Imagina os danos para o empresário disso. É uma suspensão que para mim é muito pior que os 2% de multa. Sim. E ainda a gente tem um outro ponto, que aí eu acho que realmente vai começar a pegar para o brasileiro. Quando a LGPD começar a cair no judiciário. Nós já tivemos um grande mercado aí de danos morais em relação a contratos bancários, que acabou alimentando esse mercado por muito tempo. Sim. E que muitos advogados que atuam, né, nesse tipo de perfil, e aqui não vamos entrar no mérito, mas o advogado que atua muito nesse perfil, com certeza está só esperando aí
mais alguns detalhezinhos para começar a imputar às empresas muitos problemas relacionados à falta de tratamento de dados. Então, o brasileiro, eu espero que não seja assim, mas tudo está caminhando para isso, só vai pegar a lei agora porque realmente a gente está tendo, finalmente, teve uma suspensão por conta da pandemia e tudo, está numa fase final de regulamentação pela Agência Nacional de Proteção de Dados, a aplicação das multas. Então, quando começar essa vertente de aplicação de multa, mais a vertente de judicialização de casos envolvendo vazamento de dados, aí vai pegar. Aí brasileiro vai atrás que nem louco. Dói no bolso, né? Começa a doer no bolso. Doeu no bolso. E até você trouxe, né, essa questão. Eu mesmo ouço muito falar sobre LGPD. A gente sabe que é um tema que está super em alta, mas como você falou, eu vou na internet, eu tenho uma enxurrada de informações que muitas vezes são informações mentirosas ou informações que às vezes me deixam mais confuso ainda do que e traz isso de uma forma muito complexa, apesar de ser uma coisa séria. Acho que traz uma dificuldade, você fala assim, como é que eu vou focar isso dentro da minha empresa? Exato. Né? Isso, fora da realidade, uma coisa muito sem ser palpável, né? Eu acho que por isso que até a grande parte, apesar de ter o jeitinho brasileiro, de sempre esperar, mas poxa, como é que eu faço isso, né? Como que eu começo a dar os primeiros passos? Falta dessa acho que isso que falta, acho que é uma coisa né? muito longe, né? Nossa, eu não consigo enxergar como que eu consigo trazer isso para minha empresa de uma maneira mais tranquila, mais suave. Isso, na verdade, foi o reflexo de anos de um assunto largado. Sim. Então, o que aconteceu, hoje é muito comum falar assim, nossa, eu vou ter todo esse custo para fazer isso, a pessoa não consegue ainda enxergar o tratamento de dados dentro do negócio dela como um ponto de investimento. Como eu falei aqui, nossa, é o petróleo do século XXI. E as empresas não conseguem ver dessa forma. Como que é essa reativação? Quando que você vai pegar de novo esses dados e conseguir trabalhar internamente de uma forma legal e isso que gere lucro, isso que gere resultado para o seu negócio? Hoje a política de dados é muito mais do que um simples documento, tá? Então, óbvio, a adequação ela não é tão simples, é sempre recomendado o acompanhamento de um profissional, exceto se o tratamento de dados que você faz é algo muito simples, muito simplório, você acredita que já tem essa competência, mas as grandes empresas, ou aquelas grandes empresas não no sentido de capital social, as empresas que trabalham muito, as grandes empresas de dados, de concentração de dados, elas sempre têm que ter, inclusive, setores internos hoje que fazem esse tratamento. Mas outras empresas têm que ter uma consciência, têm que ter um acompanhamento profissional. Por quê? O tratamento de dados, ele não é complexo, mas existem caminhos. E esses caminhos, normalmente, quem consegue passar a orientação é um profissional qualificado. Então, primeiro entender o que é o dado, depois entender o que os dados... Eu hoje, por exemplo, quando vou fazer uma adequação numa empresa, são 3 a 4 meses conhecendo o negócio. Eu tenho que saber que dado circula ali dentro. Não adianta eu achar que o que acontece na empresa A, B e C vai acontecer na D. Copia, né? Pega aquele lá e traz pra mim. Não dá. E tem muitos profissionais também atuando dessa forma. Isso gera mais insegurança ainda nos empresários. É muito comum, o empresário fala, não, mas eu peguei aqui, fizeram adequação para mim, olha o meu contrato. Colocaram lá 2 cláusulas falando de proteção de dados. Isso não é o suficiente, uma política de dados. Qual o tipo de dados circula lá dentro? Vamos falar de conscientização, aí vamos planilhar esses tipos de dados. O que é um dado, qual é dado sensível, qual não é dado sensível. Se você vai ter um dado que ainda vai ser anonimizado, que ainda é um outro ponto da lei. Eu sei que são termos complexos que a gente falando aqui assim parecem até confusos, mas não são. É tão fácil de entender depois que você começa a desenvolver essa cultura de tratamento de dados dentro de uma empresa, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, ela veio regulamentar o processamento de dados. Então, desde a informação de uma pessoa que veio para uma entrevista na sua empresa, até aquele comprador, aquele consumidor final que injeta milhões na sua empresa, tudo ali passaram dados na sua mão, e são dados que às vezes você tem que reportar, por exemplo, a uma autoridade, são dados que às vezes você pode tratar internamente para gerar lucro. Então, esse mundo, esse mapeamento de dados acabou assustando as pessoas, porque foi uma evolução muito rápida. Então, foi o que a gente conversou. Antigamente, os dados ele tinha uma outra visão, era algo muito menor, muito mais setorizado. Hoje não, hoje às vezes você tem uma informação, essa informação explode dentro da sua empresa. E a gente até estava falando muito aqui das sanções, da multa e tudo mais,
Mas, pelo outro lado, pelo que você me falou, tem inúmeras vantagens, inúmeros benefícios também de estar adequado ao LGPD, Isso né? as pessoas quase não falam, né? Não falam porque a gente só vai pela dor. Vai pela dor. Então, justo. Às vezes a pessoa liga, não, João, doutor, vamos lá, eu quero fazer implantação. Qual é o seu faturamento? É X2%, vem de multa. Muitos profissionais atuam dessa forma, mas não. Você tem uma própria imagem da empresa do mercado. Como que você se sente sabendo que uma determinada empresa tem uma cultura e que seu dado vai estar preservado lá dentro? Pô, isso é um ponto importante que o empresariado hoje não pode ignorar. O empresário não pode considerar esse tipo de coisa, desconsiderar os seus colaboradores também, você começar a entender esses pontos. Você tem muita melhoria interna. Eu já fiz implantações em empresas que eles perceberam o faturamento num processo de abordar o mesmo cliente daqui a determinado tempo. Começou a verificar que para determinado público, com determinados dados que eles coletaram, eles tinham um êxito maior no produto A do que no produto B. Então, para que você vai gastar energia do produto B se o grande foco daquele público é o A? Acabou fazendo análise de vendas. Você faz análise de vendas, você faz análise dos seus colaboradores. Quantos colaboradores se afastam, qual o número de atestados, é de um determinado setor, tudo isso é dado. É verdade. E porque tem muitas empresas que não têm o costume realmente, né, e a prática, né, não costume, é a prática de realmente tratar esses dados. Sim. E a gente, como falando de consultoria de gestão, a gente trata isso como um dado para gerar realmente lucro, né, gerar negócios, para entender como a empresa está funcionando. Acho que basicamente os mesmos dados. É um trabalho técnico, porque na verdade assim, hoje o empresariado brasileiro ele acabou se acostumando a caminhar sozinho. Então ele faz isso de forma inconsciente. Só que o inconsciente pode dar certo, só que um trabalho direcionado acaba gerando frutos muito maiores. Só que quando você vai falar disso sem falar da sanção, parece que o povo não entende. Então seria muito fácil ficar aqui falando assim, não, vamos falar de multa, você não vai poder coletar o dado de um cliente, faz implantação comigo. A pessoa já vem numa sensação de terrorismo que não é correto. E aí vai querer fazer o básico, né? O que eu tenho que fazer aí para estar adequado e realmente não vai ter a essência. Ele não enxerga o benefício. E o que eu vejo assim, muitas pessoas falam, isso vai ser caro, eu não vou conseguir fazer essa implantação, então vamos deixar a bomba estourar. A hora que a bomba estourar, eu vou atrás, né? Não dá valor, né? E não acho que é legal até a gente trazer isso pro podcast, essa desmistificação, né, do LGPD. Sim. Que ainda é tudo muito nebuloso, né? Não, e assim, primeiro são termos técnicos, se usam muitos termos em inglês, que é muito comum dessa área de dados. E na verdade, o processo ele é tão simples, porque é uma coisa lógica. Você trabalhar com dados é meio que trabalhar com lógica. E olha que para eu, de advogado, falar alguma coisa de lógica, custei para entender isso. Mas é uma verdade, porque assim, a partir do momento que você entende a importância daquilo que você tem nas mãos, você consegue direcionar, você consegue fazer com que o empresário veja uma ferramenta. Então, muitos casos, quando a gente vai conversar, ele fala assim, olha, no começo eu tinha uma resistência, eu tive que ouvir, eu estava com medo da multa, e de repente eu comecei a ver que o que me dava de retorno financeiro foi muito maior que o investimento que eu fiz com você. E isso é muito comum, muito comum. Porque às vezes ele tinha dados ali dentro da empresa que ele nem... Não, ele tem. Todos os empresários têm. Eu vou te falar assim, ó, que você pode terminar o mapeamento, ainda vai ter dados que eu não vou conseguir pegar, que nenhuma empresa vai conseguir pegar. Só que quando você começa a desenvolver essa questão internamente, de forma até intuitiva, os próprios colaboradores começam a verificar dados que a gente não consegue imaginar. Às vezes você olha e fala assim, eu não consigo imaginar que dentro da minha empresa passa esse tipo de informação. Mas isso daí é um ponto de reflexão muito grande. E eu ainda acho que a LGPD vai somar muito para os empresários de uma forma geral, principalmente quando ter essa quebra desse paradigma que se criou de LGPD, algo ruim, negativo. O Código de Defesa do Consumidor ele foi negado muito fortemente lá na década de 90. Só que era uma outra realidade. Como a gente falou, a informação hoje em dia é muito mais rápida. Muito mais. Então, a lei foi promulgada há 2 anos, a multa começou em agosto, todo mundo está falando, está todo mundo perguntando de LGPD. O Código de Defesa do Consumidor demorou mais. Hoje, qual empresa consegue se imaginar dizendo assim, eu vou deixar o direito do consumidor para depois? Primeiro vou cuidar aqui dentro. E a proteção de dados vai ser a mesma coisa. Eu, pelo menos, enxergo isso. Eu acho que até o ponto-chave é esse. A empresa
empresário enxergar isso como investimento e não um custo, né? A gente teve isso há pouco tempo atrás com a implantação lá do SAP. Vai ser mais um custo, não sei o quê, nananana. E aí agora a LGPD é a mesma coisa, né? Total. O pessoal tá enxergando, isso é um custo, eu já vou ter que pagar para me adequar. Eu vou ter que investir para isso. Então, assim, ele não enxerga isso com um retorno. Não. Né? Porque ele não vê isso claro, não tem uma informação clara. Quando eu jogo no Google, né? Você não tem os benefícios, o que isso vai trazer de bom para a sua empresa, vai trazer de facilidade, de números, né, de informação. De imagem. Né? Exato. Imagem, imagina, Passar a imagem de empresas, total. Exatamente. Então, assim, é claro, tem o lado da sanção e ela tem que ter, porque hoje dado é uma coisa muito importante. Às vezes até vou fazer fichas de cadastro em órgãos governamentais e eu olho e falo, gente, estão me pedindo informação aqui que não faz o menor sentido. Eu estou querendo assistir uma palestra, enfim, eu fui assistir uma palestra e de repente ali na palestra me pediram tantos dados, eu olhei e falei, mas o que vai fazer com tudo isso? E eu não preenchi. Ainda tive resistência da pessoa, falou, mas por que o senhor não preencheu? Eu falei, não preenchi por causa que, para que você precisa disso? Sim. Não, mas é um pedido nosso, porque senão o sistema não fica completo. Tá, mas para que você quer meu CPF para eu assistir uma palestra? Então, assim, a partir do momento que isso começar a surgir nos núcleos da empresa, ele vai ter toda uma repercussão na sociedade. E, assim, dados é algo que veio para ficar, é algo que pode se transformar, pode modificar, mas não tem para onde fugir. Se você for querer ignorar dados, você está ignorando o mundo, porque sempre existirão dados. Desde aquele posto de gasolina que você preencheu seus dados para ganhar um terreno e um resort distante, ali já eram seus dados circulando. É que agora a coisa está muito mais massificada. Só que é um ponto que você não tem para onde fugir. É um caminho sem volta. E uma das coisas que eu estava até batendo um papo, né, antes da gente entrar aqui no podcast, que surgiu a dúvida de um dos nossos colegas, foi até essa questão. LGPD serve só para dados na internet? Não, qualquer tipo de dados. Um exemplo que eu uso muito é no setor de RH. Às vezes você tem aqueles livros, currículos, tudo ali, a informação que está passando fisicamente e já está no poder da empresa. Tivemos inclusive uma empresa, de uma rede de supermercado, que pegou os currículos dos candidatos, os candidatos não foram aprovados e de repente eles começaram a receber proposta de cartão do supermercado na casa deles. Do nada, misteriosamente, você foi lá, você candidatou. Pois é. Mas na verdade o que foi? Foi uma ação incorreta da utilização daqueles dados. Não tinha essa finalidade, né? Justamente. E esse é o ponto que a lei fala. Tem que ter finalidade, tem que ter direcionamento do que e para onde vai ser usado os seus dados. Então, o cara está numa procura de emprego. Ele está atrás de crédito? Não, ele não está atrás de crédito, ele quer a vaga de emprego. Trabalhar. Então, assim, os dados não se limitam ao mundo digital, os dados digitais. Dado como um todo, né? Todos. Só que é óbvio que o número de dados que circulam na internet é na casa de milhões aí por dia. Então, óbvio que vai ter uma concentração maior de dados, só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não faz essa distinção. Então, é qualquer tipo de dado, seja físico, seja digital, vamos fazer essa separação que normalmente o pessoal usa, os dois são protegidos pela lei e o empresário, as pessoas, ela tem que estar muito atenta em relação a isso. Certo. Então, desde um currículo que eu recebo, Sim. eu tenho que estar adequado a essa proteção de dados, até quando eu contrato meu funcionário, que eu tenho lá no RH toda a folha lá dos dados do meu funcionário, desde a minha área comercial, que vai fazer a minha venda. Área comercial, parte vai de enviar vendas, as coisas para os clientes. Os dados do sócio em um determinado tipo de contrato, seu jurídico com informações de processo, seu financeiro com dados de contas dos funcionários para fazer pagamento. Hoje é difícil você dizer o que não é dado e o que a lei protege e o que a lei não protege. Tem algumas exceções à lei, mas são exceções bem específicas. Então, quando você vai verificar, a quantidade de dados é muito grande. E me assusta ainda os empresários terem essa resistência em relação a esse tratamento. Na verdade, deveria ser um tratamento natural, porque é tanta informação, você tem tanto conteúdo passando ali embaixo do seu nariz que você ignora.
Às vezes você está tão preocupado com outros pontos e não enxerga o potencial de informações que circulam dentro da sua empresa. E os riscos que isso pode trazer, né? Totais. Um vazamento de dados, um colaborador mal intencionado. Já tivemos N tipos dessa situação. Às vezes a empresa vende um determinado sistema e um funcionário sai e puxa toda a base de clientes e começa a ligar um por um para ministrar treinamento. Então é um desvio de finalidade, assim, se a gente fosse pegar aqui os exemplos do que a gente vê hoje em dia, ficaríamos aqui 10 podcasts, pode gravar 10 que ia dar tempo. Tudo isso é crime. Tudo isso é falta de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas se eu, por exemplo, peguei um dado, estou saindo da empresa, peguei uma lista Com de certeza, dados, isso é um com crime. certeza, isso é um crime. E na verdade, quanto mais adequada está a empresa, maior é a assertividade contra esse ex-colaborador. Porque a responsabilidade do ex-colaborador se torna maior. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Sim. Só que a partir do momento que você tem os treinamentos, você tem os termos, você acaba protegendo ainda mais o seu negócio. Sim. E isso acaba, porque assim, essas políticas, esse processamento de dados, eles não se limitam só à empresa. Hoje, quando a gente vai fazer uma adequação, a gente vai falar com os prestadores de serviço, a informação fica mais clara ao próprio consumidor. Então, o próprio consumidor acaba te relatando que de alguma forma os dados dele não estão seguros. E isso, apesar de no primeiro momento poder parecer ruim, ele é muito bom, porque você consegue fazer ali um relatório, tentar entender esse incidente que aconteceu para você ir aperfeiçoando. Certo. Quanto mais você aperfeiçoa, mais fica, né? uma melhoria contínua. É uma melhoria contínua. Mais assertiva é a informação e maiores são os benefícios que você tem nessa adequação. Legal. Então, vamos lá. Hoje estou aqui na minha empresa, estou assistindo esse podcast maravilhoso. E aí eu falo, aprendendo tudo sobre LGPD. Nossa, meu Deus, doutor João aqui, preciso fazer uma adequação da minha empresa. Por onde eu começo? Onde que eu busco ajuda? Por onde que eu inicio? A Quinta Elemento, hoje ela tem esse trabalho, então é um trabalho importante. Sim, sim. Vamos sair para isso. A Sheila, né? Sheila, Tá todo mundo aí, ó. parte da implantação do processo. É porque na verdade assim, ó, quando a gente vai falar de tratamento de dados, foi como eu falei, é muito heroísmo você achar que sozinho você vai conseguir adequar uma empresa. Isso não existe. Então, quando você tem uma empresa que ela é toda estruturada, que ela tem dentro da sua capacidade essa questão de ajudar o empresário, na verdade ele vai ter muito mais assertividade nessa adequação. Então, a Quinta Elemento, junto com o meu trabalho, enfim, todos nós conseguimos desenvolver e entender quais são os pontos mais falhos dessa empresa, quais são os pontos onde ela está mais exposta. E, paralelo a isso, porque aqui a gente não vai falar só de 2% de multa, então pode ficar tranquilo, não vai estar lá, entenda os 2% da multa no podcast, você vai entender quais são os pontos de melhoria e aonde esse tratamento de dados vai trazer resultado para a sua empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o marco zero é o que você falou antes, foi ele ter ouvido esse podcast, colocado na cabeça dele e falar da onde eu saio. Essa conscientização do empresário, do ponto zero, de não achar que isso é mais uma leizinha, será que isso pega ou não pega, será que eu vou tomar a multa, vou esperar o fiscal bater na minha porta. Ele mudou essa consciência ao marco zero. E aí, a partir daí, entre em contato com a Quinta Elemento e eu tenho certeza que vai conseguir fazer essa adequação. Legal, show. Bom, acho que das minhas perguntas que eu tinha era isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Acho que foi uma aula e tanto, né? Deu pra esclarecer bastante dúvida, Mas, deixar mais fácil. certeza. E realmente é um assunto que tem assunto pra caramba, a gente Muito, sabe que tem muito. bastante coisa pra falar, mas eu acho que a ideia, né, do nosso podcast é realmente deixar um pouco mais leve, né, mais fácil o Disseminar entendimento, informação. disseminar, deixar mais tranquila e Não, isso é importante. E às vezes é até legal o empresário desde já começar a identificar aquelas pessoas que têm um perfil mais voltado para isso, que isso facilita demais o nosso trabalho na hora de fazer uma implantação. Então são considerados aqueles cabeças, aquela pessoa central que vai cuidar disso. Claro que na hora de fazer a implantação, outros termos técnicos têm que ser incorporados, operador, controlador, você realmente vai ter um encarregado de dados. Só que não adianta nada, a gente não consegue chegar lá se não tiver esse primeiro ponto. Entenda, gente, tudo que está na sua empresa, todas as informações, um telefone, um CPF, a fotografia. Gente, a foto você consegue definir até a etnia da pessoa. Então, hoje em dia também foto é considerado um dado sensível.
Tudo isso que está aí, ó, olha o universo que tem. Faz uma reflexão, termina aqui o podcast, para e pensa, olha a sua mesa, às vezes assim, ó, na sua mesa, no seu celular, o quanto de informação que você tem. E aí você vai entender o tamanho da oportunidade que você tem. Aqui umas informações do Dr. João. Mas você pegou o consentimento? Mas aí é que tá. Essas informações têm finalidade, que é a venda do meu trabalho. Isso não é problema nenhum. Se daqui eu começar a receber umas ligações, aí a conversa... Se oferecer, ó, quem tiver oportunidade de se oferecer produto para cabelo, aí eu vou descobrir que é pegadinha, é pior ainda, viu? Então, até uma das coisas legais que aconteceu essa semana foi o Elias pegou e falou pra mim. O Elias, ele trabalha no nosso administrativo, cuida do nosso administrativo. Grande Elias. E eu falei, me passa o contato do Dr. João, Elias. Ele, peraí que eu tenho que ver com ele se eu posso te passar o contato. Uma coisa tão boba, tão banal. Não pra é gente, boba, né? não é banal. Mas isso ele é aprendeu isso com o conscientização Dr. de João. dados. Numa reunião que nós Foi uma fizemos, reunião. ele falou, o Dr. João falou, não, você precisa consentir para a pessoa passar Mas o seu você contato. vê, isso é legal porque assim, ó, você vê que não é bobeira, não é bobeira. Só que é a cultura que nós brasileiros temos. Peraí, eu vou passar seu contato, tome. Toma e tal. Muito pelo contrário. E isso é importante para você ver que, do mesmo jeito que a Quinto Elemento ela vai prestar esse tipo de assessoramento, essa política já está implantada dentro da empresa. Sim. A empresa tem que ter essa consciência. E isso também gera segurança ao empresário. Aonde, em que empresa eu estou fornecendo os meus dados? Como que essa empresa está chegando até mim? Bastante dados, Isso dos clientes. O tempo todo, todas as empresas trabalham. Todas, desde as pequenas até as maiores. Então, assim, não é uma coisa boba, eu sei que você falou nesse sentido, mas não é um contato de telefone, uma rede social. Tem que ver se a pessoa quer esse acesso. Às vezes é um momento de privacidade. Todo mundo, eu hoje, por exemplo, eu tenho um celular corporativo e um celular particular. Olha que interessante, o Elias ele tem os meus 2 números. Já pensou se num erro dele ele acaba colocando o meu número pessoal e isso começa a misturar a agenda? Então assim, tudo é dado. Eu poderia me sentir penalizado, então não é bobeira. E aliás, Elias, parabéns pelo dever de casa, viu? Aprendeu direitinho. Ganhou seus pontos, eu gosto desse jeito. Foi conscientizado direitinho. Ele muito isso aqui dentro, né, da Quinto Elemento. A gente tem que seguir realmente esse padrão. Ele sempre passa todos os mínimos detalhes pra gente, então já estamos aí nos adequando. É o que eu falo, é o ponto zero. Então quem está ouvindo tem esse ponto zero. Antes de pensar, você tem que refletir, olhar e falar assim, os meus dados são importantes. O meu CPF é importante, o meu nome é importante, a minha imagem é importante. Então, a partir do momento que você cria essa consciência, você está pronto para fazer uma política de dados dentro do seu negócio. Tá ótimo. Doutor João, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Por ter aceitado aí nosso convite, pelos esclarecimentos, né? Acho que para mim já ficou bem mais claro. Não vai passar seu telefone para todo mundo? Não. Nem vai passar o telefone para mim. Nem vai passar o E quem for passar o meu telefone, por favor, me peça uma informação. Por favor. Eu acho que foi legal a gente trazer essa desmistificação da LGPD, né? Entender que é um processo muito benéfico para as empresas, para o próprio empresário e para a própria pessoa, né? Pessoa física mesmo. É importante também ter esse conhecimento, né? De entender o que são os dados, quais são os dados, o que pode acontecer com esses dados. Até para a gente poder realmente valorizar as empresas que estão se adequando. Com certeza. O Dr. João falou a questão da imagem, da credibilidade. Então, poxa, o que estão fazendo com os meus dados? A gente também tem acesso a essa informação, a gente consegue também ficar mais criterioso. Né? Gerar confiança também, né, nessa empresa. E um último ponto que é importante, que às vezes muitas pessoas acabam caindo no achismo do mundo comum, do que não se aplica a LGPD. A LGPD ela só não vai ser aplicada em casos muito específicos. Então, por exemplo, a pessoa, quando ela tem os fins pessoais particulares sem atividade econômica, ou quando ela vai cumprir uma determinada ordem judicial, algo previsto em lei. E outra exceção também é o trabalho de jornalismo. Esse também é uma exceção LGPD. Do restante, mas eu só sou prestador de serviço, sou profissional autônomo, muito comum esse tipo de confusão de que eu não preciso me adequar à LGPD. Precisa sim. Condomínios, associações, se circula muitas informações, gente. Então, assim, a LGPD é algo grandioso e que vamos sair do marco 0, que é essa consciência, e o marco 1 é aqui com a Quinto Elemento. Isso mesmo.
Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Sheila. Imagina, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje mais para assistir a aula, né? Eu também estou aqui mais até como telespectador. Eu falei, eu vou participar só para me aprender. Tirando dúvidas. Exato. Bom. E vamos combinar aí uma segunda parte do nosso podcast com os outros temas. Até é legal o pessoal mandar, né? Ficar com Isso. dúvidas, se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, acho que bacana. Hoje, mandem pra gente. Hoje eu já tive aí um spoiler aí que a gente está falando aí do direito preventivo, que é outro ponto assim que os empresários sofrem demais, assim. Pensam na figura do advogado só para problema. Parem de desmistifiquem essa ideia. Primeiro procure um advogado que também não pense assim, viu? Porque ainda tem muitos que pensam dessa forma. Sim. Mas o jurídico preventivo é algo muito saudável para as empresas. Tenho certeza que isso também vai agregar bastante. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Com certeza. E se você tem dúvidas, sugestão, quer mandar alguma pergunta para o Dr. João responder aí, pode mandar pra gente. Não esquece de deixar os comentários, de curtir, de compartilhar, mandar esse podcast para todo mundo que você conhece. Esse tema aqui, mais específico ainda, né? Você pode mandar para todo mundo, porque todo mundo precisa saber sobre a LGPD. E eu vejo vocês no próximo podcast. É isso Até aí. lá. Obrigado. Tchau, pessoal.